Última semana, os vereadores de Cuiabá apresentaram ao Ministério Público Estadual uma série de documentos contendo reclamações de moradores contra a CAB. Os parlamentares consideram abusivo o aumento da taxa de esgoto aplicada pela empresa e pretendem, por meio de uma ação do Ministério Público Estadual, dar voz à insatisfação dos consumidores. E é sobre esse assunto que eu converso agora ao vivo com o vereador Allan Kardec, do PT de Cuiabá. Vereador, obrigado pela presença ao vivo aqui no Jornal do Manhã. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Antes da gente falar da água, como que está repercutindo no meio político o falecimento do deputado estadual, ex-vereador por Cuiabá e comunicador Walter Rabelo? Nós recebemos com muita tristeza já nessa madrugada as primeiras notícias do falecimento do deputado Walter Rabelo e deixou com certeza um vácuo na questão política e também na questão de como apresentador que ele é. Faz um atendimento diferenciado na questão do esporte amador, na questão do futebol e com certeza os correligionários do PSD e quem convive com o Walter Rabelo está hoje enlutado, né? A gente transmite os pesares para os familiares. Né? Sobre essa questão do saneamento na capital, vocês realizaram recentemente uma audiência pública, inclusive com a representante da AMAIS, que é a agência que tem que fiscalizar esse serviço público na capital, e paralelamente vem recebido reclamações da população. O que a população mais reclama sobre o saneamento na capital? Todas as reclamações são acerca do principal serviço, que é a questão da água. Cuiabá, acho que historicamente nunca passou por um problema tão sério assim de questão de abastecimento de água mesmo, né? Então, campeão de reclamação do PROCON, campeão de reclamação da Câmara e agora, por fim, essa taxa de quase 100% de reajuste de esgoto num serviço que não está sendo oferecido. Então, a gente tem trabalhado em cima disso junto com o Ministério Público, oferecendo as denúncias ao Ministério Público, que já abriu uma ação civil pública e nós estamos acompanhando de perto essa situação. Então, a Justiça negou uma liminar. Pois é, eu queria que o senhor esclarecesse isso, porque aqui no Jornal da Manhã, a gente, inclusive, divulgou semana passada uma decisão do juiz Bertolucci, falando que no contrato assinado pela gestão na época do Francisco Galindo, o ex-prefeito de Cuiabá, e aprovado pela Câmara de Vereadores, por vocês, parlamentares lá na Câmara, essa cobrança da taxa do esgoto estaria permitida, quer dizer, a CAB estaria apenas cumprindo o contrato. O senhor também tem esse entendimento ou não? Deixando claro que essa concessão foi realizada ainda na gestão Chico Galindo, antes da gente ter entrado na Câmara Municipal. Isso não, eu digo só vereadores, no sentido de vereadores que aprovaram. Outro ponto, a taxa ela é justa desde que o serviço seja oferecido. Então, a taxa de esgoto ela deve ser cobrada a partir do momento que há o recolhimento do esgoto e o tratamento desse esgoto, e não acontece isso em Cuiabá. Então, nós estamos juntos com o Ministério Público. O que aconteceu? O Ministério Público pediu imediata suspensão dessa cobrança para a Justiça e ainda o ressarcimento para aqueles que já pagaram. O que a Justiça e o magistrado escreveu na sua decisão? Que na medida liminar ele não aceitou, porque ainda está em investigação, ainda está em processo. No final do processo que vai ser realmente decidido. Esclarecendo a decisão judicial, a liminar pediu que a suspensão da cobrança da taxa ou a devolução do que já foi pago? Os dois. Pediu que suspendesse imediatamente a cobrança do serviço e aqueles que pagaram fossem ressarcidos. O juiz, precavido, ele não aceitou a liminar, mas continua o processo. Ou seja, o mérito não foi julgado ainda. O mérito não foi julgado ainda. E pode ser favorável e deve ser favorável. O nosso entendimento é que deve ser favorável. Agora tem uma outra situação também, porque tem um prazo agora, se não me engano, termina, março ou abril agora de 2015, o prazo para a empresa acabe universalizar o fornecimento de água tratada na capital, é isso? 30 de abril do ano que vem, finaliza o prazo de 3 anos, o prazo contratual para que acabe universalize a água. Então nós temos que entender de fato a universalização da água. Em nossa opinião, é que todo cidadão cuiabano receba água todos os dias na sua casa e água de qualidade. Esse é o contrato que nós vamos estar cobrando dia 30 de abril do ano que vem. E como que está essa situação no momento? Nós temos aí, já agora inclusive essa situação da ETA do centro, passando de 48 horas sem água, o cidadão pode inclusive estar comprando o seu caminhão-pipa e pedir ressarcimento para a CAB, é uma lei que é da nossa autoria da Câmara Municipal de Cuiabá. Eu vi o Hélio, o servidor da CAB, falar em 72 horas. E aí o cidadão que está atento, passou 48 horas e faltou água durante 2 dias para o cidadão, ele pode comprar o seu caminhão-pipa,
pagar, pedir a sua nota fiscal e cobrar o ressarcimento da CAB. A CAB não pode deixar de atender o cidadão por mais de 48 horas. Isso já é lei disciplinada na Câmara Municipal de Cuiabá. Não podemos esquecer que vocês, vereadores, realizaram na atual legislatura uma CPI sobre a CAB. Quais os resultados práticos, vereador? Inclusive, com relação à CPI, eu achei que foi prematura, mas a gente acompanhou a realização da CPI. O que a gente conseguiu avançar com relação à CPI é trazer a público quais são os prazos que a CAB tem. Então, a CAB tem esses 3 anos para universalizar a água e 10 anos para universalizar o esgoto. E a CPI trouxe também o que é que a CAB tem que fazer ano a ano para conseguir chegar na sua meta final. Então, hoje a gente já tem aí quais são as metas anuais da CAB. A gente tem acompanhado e ela não tem conseguido realizar a sua meta anual. Vereador, obrigado pela sua presença ao vivo aqui no Jornal do Manhã. Eu que agradeço, muito obrigado.